Ontem eu estava me preparando para continuar a série de Efésios, mas eu pensei, não dá. Não dá para ser a mesma sequência sempre. E à luz de tudo que a gente tem vivido, que a gente está experimentando, eu pensei comigo mesmo, não, a gente tem que parar para pensar um pouquinho sobre essas coisas. O assunto é complexo, nós nunca conseguimos cobrir toda a extensão de um assunto como o que a gente vai abordar hoje, mas pelo menos a gente pode dar um início e despertar alguma coisa aí com a palavra de Deus no nosso coração. Hoje eu gostaria de falar sobre justiça, em busca de uma justiça maior. Belsazar, filho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, no auge do Império Babilônico, deu um banquete para 1000 convidados importantes. Muito vinho, muitas mulheres, e lá pelas tantas ele mandou buscar os utensílios que o pai dele, Nabucodonosor, tinha trazido do templo de Jerusalém, os vasos sagrados que eram usados no sacrifício cerimonial do templo lá em Jerusalém. Ele então mandou trazer, porque eram utensílios muito caros, muito bonitos, muito elaborados e muito especiais. Eles ficavam guardados no tesouro do rei. E pediu para então eles trazerem esses utensílios para eles poderem usá-los naquela festa, talvez. E a Bíblia diz que eles beberam neles, o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas, beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Isso está registrado em Daniel, livro de Daniel, capítulo 5. Naquele instante apareceu a mão de um homem escrevendo na parede algumas palavras que ninguém conseguiu decifrar. O rei ficou muito atribulado, mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos, os feiticeiros, prometeu fundos imundos, ou mundos e fundos, riqueza, ouro, seria o terceiro do reino quem conseguisse decifrar aquelas palavras e nada. E a algazarra, o barulho, o clamor da festa não era simplesmente um clamor assim de alegria, ou seja lá do quê? De uma festa típica quando se fica alto. Era um clamor meio apavorante. E a mãe do rei ouviu aquele barulho e foi ver o que era. E, quando entendeu o que estava acontecendo, ela disse ao filho que tinha um sujeito chamado Daniel, que no tempo do pai dele, Nabucodonosor, ficou muito famoso porque ele era capaz de decifrar sonhos e coisas desse tipo. E tanto é que ele era o chefe, né, dessa área, né, da Babilônia. E então ele foi. E eu vou ler agora, a partir do versículo 13, algumas partes do capítulo 5 de Daniel. Assim Daniel foi levado à presença do rei e lhe disse, você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Eu soube que você, versículo 16, é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Daniel então respondeu ao rei, versículo 17 do capítulo 5, podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a outro. No entanto, eu lerei, sim, a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real
e despojado de sua glória. Isso está registrado numa outra parte do Antigo Testamento, que aconteceu com Nabucodonosor. E Daniel, então, se lembra do que aconteceu, porque ele estava lá, ele viveu essa experiência. Nabucodonosor foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Ele passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim com os bois. O seu corpo se molhava com o orvalho do céu. E ele viveu durante um tempão, recluso, um ermitão, parecia um louco, doido, no meio do nada, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, se você que é filho, sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres, as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. E essa é a inscrição. Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Peres, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram terceiro em importância no reino. Mas naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario o Medo apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Como será que Daniel se sentiu ao interpretar o juízo de Deus contra Belsazar, escrito daquela forma sobrenatural por uma mão de homem na parede, aquelas palavras? Como é que ele se sentiu quando ele foi capaz de entrar no palácio e interpretar aquela mensagem de juízo de Deus para Belsazar? Como é que ele se sentiu? Imagine-se no lugar dele. Quando ele recebeu a notícia no dia seguinte de que o rei Belsazar tinha sido morto e Dario o Medo se apoderado do trono, encerrando de fato aquele ciclo do Império Babilônico e dando início a um novo império mundial na época que foi o Império Persa, será que quando ele recebeu a notícia ele pensou assim, bem feito, já vai tarde, a justiça foi feita? Coloque-se no lugar de Daniel. Às vezes Deus permite que sejamos testemunhas e até mesmo protagonistas de viradas históricas. Eu estava na Europa em 1989 e nunca vou me esquecer da experiência que nossa família viveu naquele dezembro. Aliás, no dia do Natal. O muro de Berlim tinha sido derrubado um mês antes, em novembro. A Europa estava sendo redesenhada diante dos nossos olhos. Ninguém acreditava do que estava acontecendo. Foram 10 anos para o movimento na Polônia vingar a solidariedade. 10 meses para o muro cair, mas precisou de 10 dias para o ditador da Romênia ser derrubado. No dia 25 de dezembro, um jornal novo, que começou a se chamar Romania Libera, que significa Romênia Livre, estampou na primeira página: na noite de Natal morreu o anticristo. Eu tenho uma cópia desse jornal.
Eu estava ali do lado, no país da Áustria, nós trabalhávamos, uma equipe de pessoas que visitavam, que viajavam para os países comunistas para se encontrar e ensinar pastores, leigos, espalhados por vários países, inclusive a Romênia, que é o país que eu visitei mais, justamente porque eles não tinham, durante o comunismo, acesso à educação bíblica e teológica. Eles não podiam, não era permitido que eles fossem a um seminário, que eles estudassem a Bíblia, que eles se aprofundassem na teologia para exercer o trabalho pastoral. Esse era um projeto grande, de muitas organizações que cooperavam, umas 10 ou 12 grandes missões, que se juntaram para poder providenciar, em 6 idiomas diferentes, em países diferentes da Europa, treinamento teológico para aqueles pastores que não tinham possibilidade de estudar, como nós temos hoje aqui. Então, quando a gente viu o que estava acontecendo, depois de anos de agente secreto de Deus, entrando e saindo, sem dizer por que a gente entrava e como que a gente saía, e quando a gente se encontrava, e com quem a gente se encontrava, e que hora a gente se encontrava, era tudo secreto, literalmente. Viver um momento como esse ali do lado, a gente ficou com os olhos grudados na televisão. Inclusive um momento, alguns dias, em que a cidade de Timișoara, que ficava na Transilvânia, lugar, uma região da Romênia que tem uma forte presença da etnia húngara, porque foi um pedaço que a Romênia recebeu, foi anexado ao território da Romênia depois da Segunda Guerra Mundial, mas na realidade era um território originalmente húngaro, que pertencia ao Império Austro-Húngaro. Então essa situação étnica existia lá, né? Naturalmente. Havia um desconforto muito grande nesse sentido, já existia. E lá em Timișoara, que era uma cidade importante, no sudoeste da Romênia, começou algo que depois virou uma revolução que atingiu todo o país. Sabe como começou? Quando um pastor reformado húngaro, romeno, mas de etnia húngara, recebeu notícia de que ele seria levado para uma prisão domiciliar fora da cidade. E ele comentou, essa notícia correu, e os membros da sua igreja foram até a casa paroquial, que fica numa esquina da cidade, cercaram essa casa, chamaram pela janela, já era de noite, para perguntar se ele estava lá, se ele estava bem. E ele tentou dissuadir os crentes da igreja para irem embora. Mas eles não foram dissuadidos e o grupo foi aumentando, e depois se dirigiu até a praça principal da cidade, que fica entre a ópera, o teatro e a catedral ortodoxa, um espaço grande no centro de Timișoara. Ficou cheio de gente, que varou noites a fio. Ceausescu, o ditador, estava fora do país, na Bulgária, visita oficial, voltou correndo, porque, na realidade, a Romênia era o último desses países que resistia àquele vento de liberdade que estava correndo pela Europa. E todo mundo dizia, não, é ele, não, porque a garra que ele tinha sobre o país era muito forte. As unhas eram muito compridas. Ele tinha um sistema de segurança, uma polícia secreta. Dizem que pelo menos entre 5 romenos, de alguma forma, tinha ou era um informante do governo. Toda a rua, todo quarteirão tinha pelo menos 2, 3 olheiros, informantes do governo. Esse era o clima. Então ninguém acreditava que algo pudesse acontecer para derrubar aquela ditadura. Todo mundo achava que ela ia ficar, mas não ficou. Porque aquele movimento de Timișoara cresceu pelo país afora e finalmente ele teve que fugir, porque a coisa ficou feia na capital, em Bucareste, e na fuga, incrível, o helicóptero presidencial não tinha muito combustível, eles tiveram que parar próximo, e ali próximo já havia armado um complô entre os antigos companheiros para derrubá-lo, e ele foi sumariamente julgado, ele e a esposa Helena fuzilados na noite do Natal. Esse vídeo ficou disponível, foi mostrado ao mundo. Dizem que os soldados, quando no destacamento do quartel onde ele foi julgado,
quando pediram voluntários para o pelotão de fuzilamento, sobrou voluntário. E Helena, que era chefe da Securitate, que era a polícia secreta temida, ela era pior que o marido, disse para os soldados: vocês vão fazer isso com a mãe de vocês? Às vezes a gente consegue ser testemunha e até mesmo protagonista de viradas históricas, e alguns de vocês vão se lembrar das diretas já. Eu tinha 18 anos quando o ato institucional número 5 foi promulgado, foi editado no Brasil. Alguns dos meus amigos tinham irmãos na clandestinidade. A gente se encontrava e ele falava: meu irmão ligou. Meu irmão ligou. Nós vivemos essas coisas, porque nós somos cidadãos da terra. Nesse momento de sangue brasileiro fervendo nas nossas veias, se a nossa justiça não exceder em muito a de todos aqueles que pensam estar do lado certo da verdade nesse momento tenso de polarização no Brasil, se nós não formos além da atitude de donos da verdade e juízes, fracassaremos na missão que recebemos do Senhor. Basta olhar para a história bíblica. Deus escolheu um cara chamado Abrão, que vivia na cidade de Ur, lá na Mesopotâmia, e prometeu para esse cara que ia multiplicar a sua descendência e formar dela uma grande nação. Sabe, Abrão, diz Deus a ele: eu vou derramar um montão de bênçãos sobre você com um propósito apenas: para você e seus descendentes abençoarem os povos do mundo, ou seja, vocês vão espalhar o meu shalom aos outros povos. Que decepção! Apesar de tantos livramentos espetaculares, centenas e talvez milhares de avisos, de advertências e mensagens dos profetas, muitos castigos bem dados e da paciência milenar de Deus, a ética do povo de Israel não era diferente das demais nações. O ritual religioso que eles praticavam meticulosamente tinha perdido todo o significado original e se tornado simplesmente um fardo pesado e caro. A epítome desse estado de alienação espiritual era arrogância, ar de superioridade e um desprezo ostensivo pelos diferentes. Eles se achavam salvos, mas estavam de fato perdidos. Esse foi exatamente o quadro que Jesus encontrou e abordou no Sermão do Monte, que eu passo a ler. Mateus 5, 13 em diante. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, Jesus falou: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. E digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. E todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. E ele termina esse parágrafo dizendo, esse pensamento: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O fracasso de Israel foi fatal para muitas gerações de povos vizinhos,
que deixaram de conhecer o Senhor por causa, ora da idolatria, ora da hipocrisia desse povo, cujo sobrenome era de Deus. Hoje nós corremos o mesmo risco. Essa é a minha convicção. Aliás, pode ser tarde para vermos ou ajudarmos a promover uma mudança moral, espiritual, abrangente no nosso país. E talvez, nesse caso, se eu estiver certo, espero estar errado, vamos precisar preparar já as próximas gerações para enfrentar uma oposição e uma perseguição bem mais agressiva. Deus sabe. No texto que nós lemos, Jesus afirma o seguinte: se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O que é justiça? O professor Michael Sandel, da Faculdade de Direito da Universidade de Harvard, que é autor de Justice, What's the Right Thing to Do? Justiça, qual é a coisa certa a fazer? Citado por Timothy Keller no livro Justiça Generosa, que eu aconselho, recomendo e imploro que todos vocês leiam, apresenta 3 noções atuais de justiça. Primeira delas, a justiça como otimização do bem-estar. Ou seja, a atitude mais justa é aquela que oferece o melhor benefício ao maior número de pessoas. Uma segunda noção é a justiça como respeito à liberdade. A atitude mais justa, segundo esse conceito, é a que respeita a liberdade e os direitos de cada pessoa tem de viver como bem desejar. E a terceira noção que ele detecta é a justiça como promoção da virtude. Ou seja, a justiça é feita quando as pessoas agem como devem, de acordo com a moral e a virtude. Cada uma dessas noções está parcialmente correta, segundo a Bíblia. A primeira noção, talvez a gente pudesse caracterizar, é aquela dos utilitaristas, que se preocupam com o bem comum. Ora, no livro de Provérbios, os justos não se consideram donos absolutos de suas riquezas. Justos são aqueles que também entendem que elas pertencem também aos seus semelhantes. O segundo grupo, talvez pudéssemos chamar de liberais, preocupam-se com os direitos individuais. Ora, a Bíblia é a base mais forte dos direitos humanos. Quando alguém se aproxima de você, espera ser tratado com respeito e de uma forma que vai otimizar ou promover o bem-estar dela. Quando alguém se aproxima de alguém, vem com a expectativa de não ser torturado, de não ser defraudado, de não ser sequestrado. Por quê? Porque cada pessoa tem um valor inerente, uma dignidade inviolável, porque foi criada à imagem de Deus, conforme Gênesis 9:6. E eu leio: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus o homem foi criado. O terceiro grupo, da promoção da virtude como forma de justiça, são os conservadores, que acreditam que justiça é dar às pessoas o que elas merecem e também promover as virtudes. Mas por trás desse grito de igualdade dos utilitaristas ou de liberdade dos liberais, existem pressupostos morais e valores que norteiam o julgamento. Sem esses valores, por si só, nem a liberdade, nem a igualdade são capazes de promover a justiça na terra. Aí está o ponto. Nessa hora os cristãos batem palmas, pois eles acreditam que a Bíblia oferece orientação séria e segura para a gente fazer as escolhas difíceis da vida à luz da sabedoria divina. Resumindo, de acordo com a Bíblia, as virtudes, os direitos humanos, o bem comum, são aspectos igualmente importantes da justiça. E não são só os cristãos que leem e acreditam na Bíblia como a palavra de Deus que compartilham dessas crenças acerca da justiça. Por exemplo, mesmo que a pessoa não acredite que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ela compreende intuitivamente a santidade e a dignidade de cada ser humano.
Os teólogos chamam isso de revelação geral, ou a luz da natureza. Paulo escreveu assim em Romanos 2,15: os gentios, os que não têm a lei de Moisés, mostram as exigências da lei de Deus que estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a consciência deles e os pensamentos deles, que às vezes acusam, às vezes defendem. Dentro de cada um existe esse conflito entre pensamentos que defendem, pensamentos que acusam. Há uma lei intrínseca, inata, com a qual nós nascemos. Já está lá gravada no nosso coração. Existe, portanto, a chamada graça comum que é dada a todos, está presente em todas as culturas. Foi Tiago que escreveu, capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Em outras palavras, para os cristãos, todas as aptidões científicas, acadêmicas, artísticas, políticas, jurisprudência, tudo isso é dádiva de Deus. Nós não podemos pensar somente que nós, que cremos na Bíblia, somos os únicos que se preocupam com a justiça e estão prontos a se sacrificar para que ela seja feita. Então, como é que a nossa justiça pode exceder em muito a dos escribas e fariseus modernos? Como? E tudo que eu refleti com vocês agora, até aqui, eu sei que é um pouco denso, tem um objetivo, e o primeiro deles é esse. A gente precisa entender que nem a proteção aos direitos individuais, nem a busca do bem-estar comum, nem a promoção da virtude por si, nenhuma delas é capaz, por si só, de fazer justiça. Abraçar qualquer uma dessas causas ou abordagens e fazer dela um moto de vida ou até de morte, na melhor das hipóteses, será uma escolha parcial. Seja visando o bem-estar comum, a igualdade, seja a liberdade de escolha pessoal, ou seja, promover a virtude e a moral. Nenhuma delas é capaz de implantar, de promover e fazer a justiça na terra sozinha. E nós temos que entender isso. Por quê? Porque se nós cairmos no erro de abraçar uma dessas três ou outra causa em prol da justiça, uma abordagem parcial, como cristãos, estou falando a cristãos, não estou falando para não cristãos, nós vamos, na melhor das hipóteses, fazer o que todo mundo faz. A nossa justiça não vai exceder a justiça dos demais. Nós estamos fazendo o que todo mundo faz. Podemos abraçar causas, levantar bandeiras, ir para as ruas como cidadãos, mas nós, como cristãos, somos chamados a viver e crer e viver uma justiça que é maior do que só esta. E é por isso que às vezes nós nos posicionaremos ao lado de uma causa, às vezes de outra. O cristão não é alguém que não tem posição, pelo contrário, ele é uma pessoa que tem posição. Mas, quando ele faz, ele encontra parceiros que ainda não creem na Bíblia nem no Deus Criador e Salvador. Mas as escolhas que os cristãos fazem não podem servir aos modismos, às pressões sociais, aos interesses econômicos de uma classe, ou às preferências políticas, que nós as temos. As nossas escolhas, as causas que nós abraçamos precisam ser pautadas na sabedoria do alto, que é primeiramente, segundo Tiago, pacífica. Jesus viveu numa época de extrema injustiça, terceiro, e discriminação. Seu povo estava subjugado e pagava impostos a um império ímpio e truculento. Seus compatriotas estavam divididos em partidos e castas religiosas e sociais. No entanto, a mensagem de Jesus foi: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância.
João 10:10. Quem beber da água que eu der jamais terá sede. João capítulo 4. Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. A qualidade e o propósito de vida que Jesus ofereceu, ouçam isso, dependia totalmente de um relacionamento pessoal com Ele. Sigam-me. Esse foi o chamado. Essa foi a conclamação. Quando Jesus disse, vem para a rua, Ele disse, vem atrás de mim. Siga-me. Na rua, em casa, no trabalho, na escola, dormindo, acordado, siga-me. Vem atrás de mim. Vem para mim. Vem após mim. Esse é o chamado dele. E qualquer causa que a gente abrace, qualquer justiça, se há uma justiça que nós devemos abraçar, é a justiça que vem daquele que é justo. E daquele que não apenas é justo, mas é o justificador, porque nenhum de nós tem justiça própria. Se não fosse a graça de Deus, Deus proferindo em Jesus Cristo, para você e para mim, a palavra justificado está, justificada está. Se Ele não fizesse isso, nós seríamos ímpios e estaríamos perdidos para sempre. Ele é o único que é justo, juiz e justificador. Portanto, a nossa justiça, para exceder em muito a dos escribas e fariseus modernos, que nós podemos sê-los, precisa brotar de um relacionamento genuíno, pessoal, com o justo. Por último, muito pode por sua eficácia a súplica do justo, Tiago 5. Quando Elias orou para que Deus segurasse chuva para levar o povo que havia caído na idolatria ao arrependimento, Deus ouviu Elias e atendeu. Durante 3 anos e 6 meses acabou a água. Eu fico pensando se a água não devia ter ficado, a gente devia ter tido menos água há mais tempo. Quem sabe tinha causado alguma coisa mais séria na cidade. Deus ouviu, Deus atendeu. Quando Neemias, lá no exílio, recebeu notícia do estado de vida deplorável daqueles que estavam vivendo ainda em Jerusalém, ele chorou diante de Deus. Ele orou durante meses, pedindo a Deus que tivesse misericórdia daquele povo, do seu povo. Ele confessou o pecado que era dele e do povo. Ele não olhou, ainda bem que eu estou no bem bom. Estou exilado, mas tenho a minha casinha, tenho o meu trabalhinho, tenho o meu dinheirinho, estou fazendo, minha família está bem, todo mundo tem emprego, está todo mundo com saúde, ainda bem que eu não fiquei lá. Não. Ele chorou. Ele orou. Durante meses, pedindo que Deus mudasse a situação. E o resultado é que ele foi a resposta da oração. Deus usou Neemias. Ele conseguiu permissão do rei, conseguiu os recursos, conseguiu o material, e ele foi, levou um grupo e liderou a reconstrução dos muros da cidade, inaugurando um novo começo da história do povo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, quando eu ouvi o desabafo do Lula anteontem, eu ouvi ali 2 coisas. Por um lado, ouvi gritos de demagogo. Por outro lado, eu vi um homem de coração ferido, alguém que se sentiu atingido na sua dignidade. E o Lula é alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Independente do que ele fez e do que ele merece, dos processos, não estamos falando disso aqui.
falando da pessoa. Às vezes a gente personifica a nossa luta, e é por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, falou: a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, não é contra a gente. Por isso que as cruzadas foram terríveis na Idade Média, porque elas personificaram uma batalha que era espiritual. Tornaram terrena uma batalha que se dá nas regiões celestiais. E esse tipo de guerra, a gente não luta indo para a rua, por mais que a gente vá para a rua e seja brasileiro. Em Timisoara, alguns dos meus amigos, eu estive lá logo em seguida, entrei no país, fui visitar, levei um monte de Bíblia e tal. Pela primeira vez a gente pôde distribuir Bíblia livremente, eu tenho fotos disso. Foi tão incrível. E alguns dos meus amigos pastores me contaram que durante aqueles 5 dias em que o povo não saía da praça, lá em Timisoara, todos, crentes, ortodoxos, protestantes, pentecostais, batistas, ateus, estava todo mundo lá. E da sacada da ópera, do Teatro da Ópera, houve momentos em que os pastores foram chamados a orar. E todo o povo se ajoelhou naquela praça para pedir a Deus misericórdia e livramento. Às vezes, nós somos protagonistas, testemunhas e protagonistas de viradas históricas. Mas se realmente nós queremos que essas viradas históricas sejam viradas que refletem a justiça divina, o caminho tem que ser o caminho da oração. Tem que ser o caminho da paz. Tem que ser o caminho da justiça do alto. Tem que ser um caminho que deixa o juízo para o juiz. Tem que ser o caminho que entende que a nossa luta não é contra a sangue, não é contra a carne, mas é uma luta de natureza espiritual. E nessa batalha, precisa ser usado armas espirituais. E a maior delas, 2 delas, a palavra de Deus no nosso coração e a oração. Eu queria convidar todos vocês a se ajoelharem, quem puder se ajoelhar no seu lugar. E nós vamos orar. A primeira oração que eu gostaria que você fizesse é uma oração pessoal. Uma oração que pede para Deus escrutinar, filtrar do seu coração sentimentos talvez de ódio, de rancor, de ira, de vingança até, de desejar o mal de pessoas. Não importa quem sejam e onde elas estão. Mas aqui, especialmente aquelas que estão em posição de autoridade, de poder no nosso país. Timóteo escrevendo disse: antes de tudo recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Peça primeiro por você, comece com você. Senhor, sonda o meu coração, a minha atitude e a minha motivação nessa hora grave que nosso país vive. E se precisar, confesse. Paulo também, inspirado por Deus, disse a Timóteo para dizer para a igreja, para os crentes, orarem pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Nunca interessa a Deus, e não é o desejo de Deus, que haja violência, que haja morte, que haja confronto, que haja divisão. Pelo contrário, Jesus é a paz, a nossa paz, como vimos no ano passado. Ele fez a paz no seu corpo na cruz. E ele evangelizou a paz aos que estavam perto e aos que estavam longe. Porque ele está produzindo uma nova humanidade em Cristo Jesus. Um novo homem, uma nova humanidade. Oremos agora pelas nossas autoridades.
onde eles estiverem, judiciário, executivo, legislativo, em todas as esferas, federal, estadual, municipal. Orem. Orem por eles, orem por elas. Senhor nosso Deus e Pai, em primeiro lugar, pedimos misericórdia com aquele publicano lá no templo. Tem misericórdia de mim, pecador. Senhor, eu me arrependo e peço perdão pela hipocrisia, pelo meu coração de juiz, muitas vezes condenando outros. Senhor, me perdoa por ter personalizado tantas vezes essa batalha que é espiritual. Senhor, nós como tua igreja pedimos perdão. Perdão porque às vezes nós podemos ser exilados, porque nós não estamos ainda na nossa pátria definitiva, olhando para o mundo como aqueles que ficaram em Jerusalém numa situação deplorável, vivendo as benesses de uma vida razoavelmente equilibrada, num lugar ainda livre, criticando, julgando, condenando, desprezando. Perdão, Senhor, pelo nosso orgulho espiritual. Queremos, como teu povo, Pai, nos humilhar nessa hora, como está escrito lá. Se o povo se humilhar e se arrepender dos seus pecados, o Senhor vai ouvir. Cremos que podemos ser ouvidos por intermédio do que Jesus fez na cruz. E é no nome dele que nós chegamos ao Senhor nessa manhã. Agora pedindo pelo nosso país, pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, pelo momento grave que nós vivemos, Senhor, de falta de liderança, de falta de aliança, de confusão, de corrupção, de ética esfacelada em todos os níveis, do maior ao menor. Nós pedimos, Senhor, pelo nosso país. Como cantamos agora há pouco, antes dessa mensagem, cremos que o Senhor pode mandar um avivamento. E é isso que pedimos. Acorda o teu povo primeiro, Senhor, da letargia, do comodismo, da indiferença, da arrogância, do orgulho espiritual. E, Senhor, nós queremos ser seguidores de Jesus, protagonistas dessa transformação, com a nossa vida, com o nosso testemunho, como pacificadores, como pessoas que vivenciam a justiça e não apenas falam dela. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos nesta hora. Derrama a tua graça sobre o nosso país. Impede que algo pior aconteça. Que haja derramamento de sangue, que haja um acirramento da polarização. Senhor, tem misericórdia. Mas, Senhor, nós pedimos que o Senhor poupe a nação disso, porque nós não estamos imunes a nada. Não adianta pensar que Deus é brasileiro, porque Deus não é. Deus é Deus. E nós precisamos do Senhor nessa hora. Por isso, chegamos à tua presença pedindo socorro. Com esperança. Porque se tem alguém que pode agir e mudar essa situação, é o Senhor.
Assim te glorificamos nessa manhã, te adoramos, te engrandecemos, te exaltamos. Novamente, ratificamos o nosso compromisso de segui-lo, custe o que custar. A nossa causa é o Senhor. E nós vamos para a rua para seguir o Senhor. Nós vamos para o trabalho como teu discípulo. Nós ficamos em casa como seguidores de Jesus. Em toda e qualquer situação, Senhor, queremos viver a tua presença, a tua companhia, a tua intimidade. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Pedimos socorro ao Senhor nessa hora. No nome de Jesus.